Bom dia, de graça e paz, meu irmão, minha irmã, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja plena em sua vida. Até aqui nos ajudou o Senhor, e por sua vontade e graça, eu trago a vocês mais um devocional. Vamos orar ao Senhor? Deus querido Pai amado, grandioso és tu em nossas vidas. Eu te agradeço, Senhor Deus, por esse cuidado, por esse zelo, pela nossa entrada, pela nossa saída, por cuidar desde o nosso levantar até o nosso deitar, por zelar, Pai, por nossas vidas durante no decorrer do dia, dando-nos livramentos, nos orientando, nos dando o discernimento necessário para lidar com as guerras e as batalhas deste mundo, que nos aflige no decorrer do dia, onde o adversário tenta de todas as formas nos tirar a paz, nos atacando, nos infligindo todo tipo de mal, para que com isso tente de alguma forma nos afastar de ti, nos afastar do seu amor, o qual ele não consegue, pois entendemos a representatividade do Senhor em nossas vidas. Por isso eu clamo agora também, Senhor, pela vida deste irmão, pela vida dessa irmã, que nesta manhã, nesta tarde ou mesmo nesta noite, se dispôs a ouvir este devocional para o seu fortalecimento espiritual, para o seu crescimento na graça e no conhecimento. E novamente eu te peço, Pai, que não seja eu, mas o teu Espírito Santo a declarar a tua palavra neste momento, em nome do Senhor. Eu começo o devocional de hoje com uma pergunta que eu faço não só para você que me ouve, mas para mim mesmo, que seria: aonde está o nosso coração? Eu quero ler aos vossos ouvidos o que se encontra em Mateus 22, do verso 36 ao 40, que nos diz: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame ao seu próximo como ama a si mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Após ler esses versículos, no caso, você deve estar se perguntando: que relação tem estes versículos com a pergunta que eu fiz no início do devocional? E eu lhe respondo que está 100% relacionado. Quando o versículo nos diz: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, está nos dizendo que somos totalmente dependentes do Senhor, que nossa mente, nossas ações e nosso coração é inteiramente voltado para o Senhor. Quando o versículo nos diz: ame ao seu próximo como você ama a si mesmo, está nos dizendo que não iremos tolerar tratar o nosso irmão ou irmã de nenhuma forma desrespeitosa, levantando falso testemunho ou mesmo agir com indiferença, porque nós não aceitaríamos ser tratados desta forma. Por isso eu volto a te perguntar: onde está o nosso coração? Quando este ou aquele irmão ou irmã nos incomoda por ter uma ascensão maior do que a nossa na obra. Lembre-se que a obra é de Deus e não do homem. Quem capacita e concede as oportunidades é Deus. Ao ir contra o nosso irmão ou irmã, estamos indo contra os planos do Senhor. Tenhamos em mente que o que estiver em confronto com os planos do Senhor não prevalece. Por isso nós temos que deixar os julgamentos para aquele que tem este direito, no caso Deus. Onde está o nosso coração quando, ao nos apresentar para a obra, nós não nos preparamos o suficiente e acabamos não fazendo o nosso melhor para o Senhor? Onde deixamos a zona de conforto nos impedir de evoluir na graça e no conhecimento.
O comodismo se torna soberano, nos impedindo, através da preguiça e da falta de interesse, de ofertar o nosso melhor e apresentar com excelência na sua presença, na presença de Deus. Onde está o nosso coração quando entramos na presença do Senhor vazios, sem expectativa, com o coração endurecido, apenas para cumprir um protocolo, e acabamos saindo da presença dele pior de quando chegamos? É necessário um coração quebrantado, disposto, que ao estar na presença do Senhor será impactado, seja pelo louvor ou pela palavra ministrada. E assim mesmo saindo do culto, ainda permanecerá em seu coração na presença do Senhor. E o culto abençoado no qual esta ou aquela pessoa esteve, que chegou com o coração quebrantado, se estenderá até a sua casa. Onde está o nosso coração quando literalmente ignoramos os mandamentos do Senhor e aplicamos os nossos próprios mandamentos, sendo flexíveis para com o pecado, relevando situações que vão contrárias aos ensinamentos do Senhor, e acabamos abraçando o pecado, permitindo situações mínimas de pecado com a falsa ilusão de que foi só desta vez, sendo que no coração não há arrependimento. Não existe pecado grande ou pequeno, existe pecado, e o salário do pecado é a morte. Portanto, diante do pecado, nossa única atitude deve ser o arrependimento, seguido de confissão, para que assim haja uma transformação de vida e com isso não venha a repetição do pecado. Onde está o nosso coração quando deixamos de contribuir para com a obra de Deus, onde paralelamente contribuímos para o reino? Seja mediante a ação de ofertar ou dizimar, seja ofertando o seu tempo, seja ofertando alimentos ou vestuário, seja ofertando o que temos de melhor. E ao invés disso, chegamos com as frases célebres, né? Não posso, agora não, depois eu faço, ou Deus conhece o meu coração. Atitude é o que Deus espera de cada um de nós. Cristo, em sua passagem pela terra, em todos os milagres que realizou, sempre houve uma atitude antecedendo cada milagre. Uma atitude, uma escolha. De fato, Deus conhece o nosso coração, mas Ele também sabe o que está em nossa mente. Sendo assim, eu me pergunto, e eu vou me usar como exemplo. Quando declaramos, ou quando declaro que Deus conhece o meu coração, eu estou falando o que meu coração deseja ou o que está na minha mente? Há concordância do que sai da minha boca com o que está no meu coração? É para se refletir nisso. Onde está o nosso coração quando deixamos a arrogância falar mais alto do que a nossa humildade? Quando deixamos de ouvir antes de falar? Quando não damos o devido respeito e atenção a quem nos procura em auxílio? Quando deixamos de estender a mão por ciúmes ou inveja? Quando julgamos só por ser ele ou ela e não eu? Entendo que somos falhos e vamos errar. Mas quanto cristãos, ou seja, seguidores, imitadores de Cristo, não podemos nos dar ao luxo, é isso mesmo, ao luxo de prolongar na falha ou no erro. Prolongar, persistir na falha ou no erro. E devemos sim entender que erramos e nos consertar o quanto antes. O quanto antes melhor. Romanos 12:2 nos deixa claro que, se quisermos ter o privilégio de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, temos que ter nossa mente renovada em Cristo.
deixando para trás tudo o que nos prende, que não nos deixa crescer na graça e no conhecimento, e nunca nos deixar seduzir pelas falsas oportunidades que este mundo nos oferece. Entendo que eu entendo que eu posso até estar sendo muito duro com as minhas palavras, com o que eu declarei até agora. Mas como cristão, eu não posso deixar de dizer o que o Espírito Santo me trouxe no coração. Sendo assim, eu peço que o Espírito Santo abra os seus olhos, seus ouvidos espirituais e seus olhos espirituais, e que você possa receber essa palavra em sua vida, em nome de Jesus. Bom dia.